com as reflexões a respeito do que a gente pode extrair, das informações que a gente pode extrair de uma solução do problema da separação que nos ajuda a fazer a seleção, que a gente fez aí no final do último vídeo, a gente vai então para uma primeira proposta de algoritmo que usa o problema da separação para conseguir resolver de modo eficiente o problema da seleção. Relembrando vocês a ideia, tá? A gente já vai ver o código que implementa essa ideia, mas relembrando vocês a ideia por cima aqui. O que o nosso algoritmo faz é que ele vai separar aqui o vetor ao redor de um pivô, e daí ele vai verificar, olha, sabendo que o pivô é um elemento que garantidamente está na posição correta no vetor separado, na posição que ele ocuparia no vetor ordenado e, portanto, na posição que corresponde à sua ordem, a gente consegue comparar o índice do pivô no vetor separado com o K, né? O índice do pivô com o valor K que a gente está buscando e saber se eu devo continuar a busca no primeiro subvetor ou no segundo. Eu vou até, antes de continuar aqui, fazer o desenho aqui. Então aqui está o VPR, tá, o nosso subvetor. Depois eu complemento esse desenho. Vamos então encarar aqui, olha, o seleção 3. Tá, seleção 3 porque o seleção 1 e o seleção 2 a gente viu lá em AED1, implementando aquelas ideias que a gente relembrou no último vídeo. Isso é legal. Recebo aqui o meu vetor V, que tem os limites P e R, e o K, muito importante, que eu estou buscando. É o elemento cuja ordem eu estou buscando. Tá legal. Então eu venho para cá, eu tenho um auxiliar J e eu mando separar o VPR aqui. No caso, se vocês lembrarem da aula de Quicksort, eu não estou passando explicitamente o pivô aqui nessa separação, porque eu uso sempre o último elemento, o valor que está na posição R, como pivô. Então eu vou usar esse elemento como pivô aqui e vou devolver ele no índice J. Quer dizer, esse elemento que eu vou falar que tem valor C aqui, seja qual for, ele vai terminar aqui no índice J. Eu sei que todo mundo aqui no primeiro subvetor é menor ou igual que ele, todo mundo aqui é maior, no segundo subvetor é maior do que ele. E daí o que eu vou perguntar aqui é, por acaso K é igual a J? Se for, achou. Eu encontrei o elemento de ordem K, é o elemento que está na posição J ali, e eu simplesmente devolvo VJ. Esse é o caso fácil, dei sorte, achei. Mas esse algoritmo não é interessante só pro caso de eu dar sorte. Ele é interessante porque ele quebra ali o meu problema, né, para eu saber onde que eu continuo minha busca. E é isso que eu vou verificar na sequência. Olha, se K for menor do que J, é o caso em que o elemento que eu estou buscando ali, ele tem uma ordem menor do que o pivô, portanto ele tem que estar no primeiro subvetor, que é onde está todo mundo que é menor do que o pivô. E é isso que eu estou fazendo. Então aqui continua busca no primeiro subvetor. Bom, então ali o vetor V vai de P até J menos 1. Né? É esse subvetorzinho aqui, que é o primeiro. Vai de P até J menos 1, buscando ainda pelo K. E aqui, no caso complementar, né, notem que eu só chego aqui se eu não cair nesse return aqui antes, por isso que eu não me coloquei um else, mas seria o caso do else na nossa lógica. Né? É o caso em que eu não caí nem no igual nem no menor, portanto é maior, K é maior, e eu faço a busca no segundo subvetor, que é esse aqui. Então eu vou de J mais 1, aqui eu ia de P até J menos 1, aqui eu vou de J mais 1 até R. Então busca no segundo subvetor. Tá? Primeira observação aqui, não sei se isso incomoda vocês, mas sempre me incomoda, então eu gosto de observar. Não é necessário ajustar a ordem do elemento buscado, mesmo quando a gente vai fazer a chamada ali no segundo subvetor. Tá? Normalmente, quando a gente está buscando a questão de posição, né, e eu vou quebrar um pedaço do vetor e falar, olha, agora olhe nesse segundo subvetor, a minha intuição, a princípio, é que eu precisaria fazer isso. Tá? E tem situações em que, de fato, eu precisaria. Basicamente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Estou falando assim, olha, se eu estava buscando, vamos pensar aqui, o elemento de ordem 10, e daí o segundo subvetor começa na posição 5. O elemento de ordem 10, ele é o elemento que ficaria na posição 10 se o vetor inteiro tivesse ordenado. Se eu estiver olhando só para o segundo subvetor, que começa depois da posição 5, ele não tem esse mesmo posicionamento nele. Né? Não sei se é o mais confundido que eu expliquei com essa minha preocupação aqui, mas é algo que sempre
me dá nó na cabeça. O fato é que aqui não tem esse problema, porque o nosso algoritmo, como ele recebe os índices ali P e R dos extremos do vetor, que eu estou considerando, ele sempre considera ali a posição do elemento no vetor original. Tá? O nosso algoritmo e a subrotina separa sempre trabalham com a posição, o índice do elemento no vetor original. Então, eu vou estar sempre pensando no K, ainda que eu esteja num subvetorzinho lá, que começa na posição 10 e vai até a posição 25. Tudo bem, mas eu estou pensando no meu K do vetor original. Isso não muda. E daí, qual que é a eficiência desse algoritmo? Esse algoritmo tem potencial de ser bastante veloz. A gente vai ver isso na sequência. Por quê? Porque ele está dividindo o subvetor, então ele pode quebrar ali de um modo muito vantajoso para a gente. No entanto, pensando em eficiência de pior caso, eu tenho uma má notícia para a gente. Porque se eu tiver escolhas muito ruins de pivô consistentemente, esse algoritmo pode não se dar tão bem. Vamos fazer um desenho aqui parecido com o que a gente já fez para o Quicksort, tá? É claro que aqui é um outro problema, um outro algoritmo, mas vai lembrar um pouco aquilo lá. Em que eu vou mostrar para vocês, olha aqui, eu vou começar, gosto de usar o azul para vetores, não me perguntem por quê, manias. Eu começo com o meu vetor V aqui com N posições. Se por acaso o pivô estiver na última posição, eu tenho uma divisão muito ruim, né? O meu subproblema da direita ali, o meu subvetor dos maiores, que tem ordem maior do que o pivô, vai ficar vazio e o outro vai ficar cheio. Notem que eu estou pensando nisso aqui depois da separação, tá? Eu não estou falando o fato de que eu pego o pivô como sendo o último valor. Estou dizendo, olha, se depois da separação o pivô ficou na última posição, eu tive uma divisão muito desvantajosa. Porque um lado vai ser um subproblema vazio, o outro vai ser um subproblema praticamente do mesmo tamanho, ele vai diminuir muito pouco. O subproblema da chamada recursiva ali, subsequente, vai ser só uma posição a menos. Aqui eu vou fazer as chamadas recursivas em azul mesmo, para não ter que ficar trocando toda hora. Então eu faço a chamada recursiva aqui, mas esse carinha só diminuiu de uma posição. Se de novo eu tivesse azar de novo e depois da separação o pivô ficar na última posição, isso se repete. E daí novamente a gente tem uma divisão muito ruim. No pior caso, pode ser que o elemento que eu estou buscando seja o primeiro aqui. Tá? E daí por um azar tremendo, né, ou uma instância particularmente ruim, eu vou sempre andando aqui, eu vou sempre diminuindo de 1 em 1. Então, vamos pensar aqui, olha só. Eu sempre gosto de pensar no nível da recursão e daí calcular tamanho do subproblema, número de subproblemas, para a gente entender o trabalho total que eu vou ter, né? Então eu vou ter aqui, olha só, esse é o nível 0, esse é o nível 1, esse é o nível 2 e assim por diante, até o último nível, vamos dizer H, que é a altura total. O que vai acontecer aqui? O meu número de subproblemas ativos é sempre 1, porque eu sempre deixo só para um dos lados. Note que é diferente de um quicksort, que eu vou mandar ordenar tanto o subproblema esquerdo quanto o direito. Aqui não, aqui eu só vou buscar em um dos lados. Então o meu número de subproblemas ativos é sempre 1, mas o tamanho do meu subproblema está diminuindo muito devagar. Era n, depois n-1, depois n-2. Né? No pior caso, ele vai diminuir assim de 1 em 1 até chegar no valor 1 aqui. Tá? E notem que aqui já tem a dica para a gente descobrir qual é o valor de H, né? Porque já que ele diminui de 1 em 1, e eu tenho aqui que ele vai diminuir de acordo com o nível, né? N menos o nível, note, ó, 1 menos 1, 2 menos 2. Então aqui eu vou ter que esse 1, que é o tamanho do subproblema no finalzinho, quando só sobra 1, vai ser igual a N menos H. Portanto, o número de níveis que eu posso ter aqui o último nível é n-1, o número de níveis, como eu começo no 0, são n níveis. Tá? Então, notem que eu posso ter muitos níveis aqui, muitas chamadas recursivas, né, da ordem de n. Tá? Vamos desenvolver um pouquinho mais isso, que a gente já, com o que a gente viu aqui, a gente já está quase na resposta aqui da eficiência que ele pode ter no pior caso, porque a gente já viu que eu posso ter da ordem de n níveis. Mas como se não bastasse ter da ordem de n níveis, qual o trabalho que eu tenho por nível? Bem, o problema da separação leva tempo linear no tamanho do subproblema que ele está lidando, no tamanho do subvetor que ele está lidando. Portanto, eu devo ter ali da ordem de n de trabalho por nível também. Tá?
o que vai me dar aqui, no fim das contas, da ordem de n ao quadrado, né? Eu posso ter n níveis, bem a grosso modo. Eu vou fazer a conta melhorzinha ali na sequência, mas bem a grosso modo. Eu posso ter trabalho da ordem de n por nível, e se eu tenho n níveis. Então, n vezes n, n ao quadrado. Se você quiser fazer a conta um pouquinho mais precisa, o trabalho total vai ser proporcional a quê? Ao tamanho de cada subproblema. Então, vai ser proporcional a n mais n menos 1 mais n menos 2 e assim por diante, até chegar em 2 e 1, né? Somando ali nível por nível, o trabalho de cada nível. Isso aqui é a soma dos termos de uma PA, uma progressão aritmética, que começa em n e diminui de 1 a cada iteração. Tem um macetezinho para saber quanto que isso vai dar, que a gente olha, ó, n com 1, se eu olhar os extremos, n com 1 vai dar n mais 1, n menos 1 com 2 vai dar n mais 1, n menos 2 com 3 vai dar n mais 1. Cada parzinho que eu pego vai dar n mais 1, o número de parzinhos que eu vou ter vai ser n sobre 2, já que vai de 1 até n, eu tenho n elementos, então eu vou ter aqui n mais 1, é a soma de cada parzinho aqui, vezes n sobre 2, né? Vezes n sobre 2 pares, e esse valor aqui é muito próximo de n ao quadrado sobre 2. Tá? De fato, é da ordem de n ao quadrado. Tem uma constante ali, ok, mas a ordem de crescimento é quadrática no pior caso. Tá bom? Então, isso que justifica o O de n quadrado ali, que a gente colocou ali em cima. Isso é no pior caso, tá, gente? Não quer dizer que esse algoritmo não pode ser bom na prática. E mais do que isso, a gente vai ver na sequência, que não possa ser melhorado para ele ser bom com consistência, tá? Ele se esquivar desse pior caso. A gente vai falar disso, assim como a gente viu para o Quicksort. Mas eu quero falar aqui de eficiência de espaço também, que é uma informação adicional que a gente deve pensar enquanto computeiros, né? Legal, eficiência de tempo normalmente é a mais importante, mas uso de memória também, né? A memória é um recurso finito. E notem que esse algoritmo, voltando lá para cima para isso fazer bem sentido para vocês, o tanto de memória que eu uso por chamada aqui da minha função seleção 3, da minha chamada recursiva, é constante. Eu preciso ali dos parâmetros, né, VPRQ, eu preciso de espaço de memória para armazenar, VPRK, perdão, para armazenar esses itens, mais um auxiliar J, é basicamente isso, então é constante por chamada, mas se meu número de chamadas recursivas empilhado ali na minha pilha de recursão for muito grande, eu posso ter problemas. E é o que a gente vê aqui. O tamanho da pilha de recursão, quer dizer, o número de chamadas que eu vou ter até chegar na solução no pior caso, é igual a H aqui, que a gente já viu que é da ordem de n. Eu posso ter até n chamadas recursivas, ou n-1 ali, chamadas dessa função empilhadas na minha pilha de recursão, por isso que a eficiência de espaço é da ordem de n, o espaço adicional. Notem que interessante. Eu uso um espaço fixo por chamada da função, mas como é uma chamada recursiva, se eu tiver uma pilha de recursão muito grande, eu estou crescendo o espaço adicional que eu preciso. Tá? Então, fica essa reflexão para vocês aí de se preocupar, além do tempo, com o espaço, e a gente vai ver como melhorar esse algoritmo para que ele possa ter ali uma consistência de escolha de bons pivôs no próximo vídeo.